Ok, deixa-me também fazer só uma breve introdução. O professor Luís é professor coordenador desta escola, especializado em didática da língua, e a sua atividade letiva e também de investigação tem incidido sobretudo no ensino da escrita, quer para o português como primeira língua, quer como língua não materna, língua estrangeira, língua segunda. Se me permitem só um breve apontamento pessoal, eu acho que queria também agradecer aqui ao Luís, sobretudo o facto de ter aceito o convite, mas também a enorme energia que o Luís tem trazido aqui ao longo dos anos a esta área do português como língua não materna, a esta escola. Eu acho que o Luís é sobretudo um arquiteto e um construtor de projetos educativos, e um dos grandes projetos educativos desta escola é precisamente na área do português como língua não materna, ou língua estrangeira, e é com muito gosto que o temos aqui no nosso congresso, obviamente, mas eu acho que a influência do Luís vai para além deste congresso em si. Portanto, eu acho que o facto de termos aqui vários cursos dedicados ao ensino de português, o facto de começarmos agora também com o mestrado nesta área, e o facto de termos, por exemplo, na distribuição de serviço do segundo semestre, 23 professores que vão lecionar português como língua estrangeira em vários cursos desta escola. Portanto, tudo isto, de uma forma ou outra, portanto, creio que são também fruto do trabalho que o Luís tem feito aqui ao longo dos anos. Luís, passo-te a palavra. Muito obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, obviamente, queria agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui nesta conferência na abertura dos trabalhos, mas logo aí houve uma pequena, não digo divergência, mas um contrariar das expectativas, porque quando me fizeram o convite, não é? Eu ia responder sim, depois ia dizer quase de imediato, pronto, vou pensar e depois indico o tema, e o meu interlocutor disse-me, não, nós queríamos que fosse lá na abertura do congresso falar sobre português de língua global e de algum modo começar a apagar aquilo que foi já referido aqui, que tinha sido a reflexão com vista à apresentação e à criação de mestrado em didática do português global. Perante isso, portanto, o tema que me foi colocado foi português de língua global, e a seguir fui ver o tema específico do Congresso. E o tema específico do Congresso, como vocês sabem, está aqui: elaboração, implementação e validação de recursos didáticos de português como língua global. E, de algum modo, essa foi a minha primeira separação de águas. Combinamos já aqui. O tema específico do Congresso vai ser para vós, ao longo de todo o dia. Portanto, aquilo que espero também ir encontrar nas salas, nas sessões, é de facto o tratamento aqui desta perspectiva didática relativamente aos recursos em português língua global. Da minha parte, portanto, a primeira operação foi obscurecer, e será que obscurecer um pouco o tema que vos trouxe aqui. Peço desculpa por isso, e situar-me um pouco naquela reflexão de enquadramento, como aqui está dito, de reconhecimento e afirmação do português como língua global, sobretudo a partir desta reflexão de enquadramento e de fundamentos. Portanto, acabará por ser bastante nessa linha esse aprofundamento da reflexão que aqui irei trazer. Sendo que entendo que essa dimensão é efetivamente uma dimensão fundadora daquilo que se espera que venha a ser depois a construção de recursos. Peço só desculpa, assim torna-se mais fácil. O Simão não está, mas eu já tinha... está ali. Já tinha refilado aqui um pouco com o tamanho do monitor, não é? Ora bem, então, sendo assim, aquilo que trago então como
subtema como tema específico para aquilo que vou dizer é este de reconhecimento e afirmação de uma comunidade linguística que estão a ver que será constituída em torno do português língua global. Para isso, então, o que é que podemos dizer? Primeiro, de facto, Simão, não funciona, tem mesmo que ser assim, a partir de determinada altura já somos mais clientes do oftalmologista, propriamente do setor de audiovisuais. Portanto, peço desculpa, eu prefiro assim. Então, aquilo que temos, e o meu ponto de partida é esta afirmação de base. O reconhecimento do português como língua global vai para além daquilo que tem sido um movimento crescente nos últimos anos, que é a afirmação e a atribuição de um selo, portanto, de considerar como língua global. Traz consigo, e isso tem sido muito visível nos últimos tempos, desafios, potencialidades. Isso emerge muito também na comunicação social a determinadas alturas, desafios, potencialidades na esfera política, mas que eu gostaria, era esse um pouco a minha abordagem, que fosse para além da esfera política, envolvendo a própria comunidade linguística, portanto, nas suas múltiplas esferas de ação. Já foi referida aqui uma das que estarão em foco e que hoje, dia tradicional da educação, estará de facto em foco, e aquela que me situo é, efetivamente, a esfera da educação. Então, orientarei o olhar para essa esfera da educação e aí, dentro dela, para a área da educação linguística. Irei fazer uma reflexão fundada em dados que recolhi de alguns corpora alargados e, portanto, de referência e corpora que eu próprio constituí em termos específicos, designadamente os documentos programáticos e os manuais escolares de português. E como não adotei a perspectiva alargada, não apenas para o caso de manuais de português de língua estrangeira, mas também para o caso de português língua materna. Então, o percurso que vos proponho é essencialmente este. Um primeiro momento de enquadramento em que estará em foco a questão de português de língua global e o próprio conceito de língua global, e depois seguindo-se uma reflexão que é olhar para os corpos que vos falei e ver em que medida está aí presente, está aí reconhecido o conceito desde logo de língua global e o português como língua global. Isso nos corpos que vos falei e também nos próprios documentos programáticos. A partir daí, fazer a minha própria reflexão, que obviamente depois cada qual poderá fazer, em termos de qual poderá ser essa afirmação da comunidade linguística constituída em torno do português. A partir daí abrem-se perspectivas, darei um pouco sobre a minha, mas obviamente, e ao longo do dia, as perspectivas que vão contar e que vão contribuir, sem dúvida, serão as vossas. Desde logo, a questão do selo da atribuição de consideração do português e outras línguas é ou não uma língua que podemos considerar à qual poderemos colocar o selo da língua global. Os critérios que têm sido utilizados são aqui apresentados pela obra fundadora do David Crystal. Critérios: número de falantes, presença em organizações internacionais, utilização dos meios de comunicação, influência cultural e científica. Isto, portanto, na obra, primeira edição de 97, depois em 2003. David Crystal, portanto, na obra ainda focada no inglês. Aquilo que temos como referência em Portugal é, sem dúvida, esta obra do Luís Reto e colaboradores, que se chama Língua Portuguesa como Ativo Global, é publicada em 2020 e afirma, isto é a imagem da capa e da contracapa, afirma
menos de uma dezena de línguas no mundo pode hoje reivindicar o estatuto de língua global. E a língua portuguesa encontra-se nesse restrito grupo. 2020 não é assim há tanto tempo, não é? E esta sendo uma obra que foi muito falada, uma obra que sendo pequena teve muita divulgação e reconhecimento também ela própria neste âmbito. Os critérios que a obra apresenta também, são quase todos coincidentes com os de David Crystal, número de falantes. A língua deve ter um grande número de falantes nativos e não nativos. A dimensão económica. A língua deve ser utilizada em economias fortes e influentes. A dispersão geográfica. A língua deve ser falada em várias regiões do mundo. A influência cultural e científica. A língua deve ter uma presença significativa na produção cultural e científica. E comunicação em média. A língua deve ser amplamente utilizada nos meios de comunicação e na internet. Com base nestes critérios, os autores concluem e integram, então, o português entre as línguas globais. Claro que, em relação a cada um destes critérios, nós gostaríamos e poderíamos pensar que, designadamente, a língua da dimensão económica, etc., na influência cultural e científica, até queríamos que estivéssemos um pouco mais acima, não é? Tendo-nos como referência. Mas, portanto, e não fica assim tão mal posicionada, leiam, não é? Aqui, de facto, esta foi também contrariar as expectativas, que a decisão de que é que vinha falar não poderia ser: vou ter por base o livro de Luís Reto e colaboradores, porque essa é a tarefa vossa, essa é a leitura vossa. Leiam um livro muito acessível, bastante muito fácil de ler e numa dimensão que não é muito grande. E por outro lado, não é? Limitação minha, não tenho elementos novos para apresentar, face aos que são apresentados pelos autores, tendo por referência, portanto, a data de edição de 2020. Portanto, para quem vinha ouvir no sentido de vai atualizar o Luís Reto, pois não vai ser isso. Ora bem, de qualquer modo, há aqui um percurso de desenvolvimento deste reconhecimento do português como língua global e, se quiserem, assim, depois do próprio português, não é? Que, tomando como referência aquelas datas, 97 e 2003 do David Crystal, de facto, o livro de 2020, até na afirmação que teve na nossa sociedade, e a partir daí começou de facto a utilizar-se deste conceito, está a acontecer. Portanto, estamos a viver muito do que são influências, ondas, a partir do que foi este livro e esse reconhecimento, que obviamente se traduz, reflete aquilo que a própria sociedade acaba por apresentar. Mas aqui eu iria falar um pouco também do meu percurso pessoal em relação a esse reconhecimento, porque no fundo não é para o tornar exemplar, porque não tem nada de exemplar, mas é para vos deixar também o desafio de pensarem também no vosso próprio, não é, percurso de relação com este conceito. Porque viver as coisas e ligá-las à nossa própria experiência dá-lhe uma solidez de saber de experiências feitas. Então, no meu percurso pessoal, o que é que diria? Coloquei ali um ano, 1984. E o DLP, na altura era o Departamento de Língua Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Porquê é que está ali aquela data? Estamos em 1984, eu estava no mestrado em Lisboa e o professor Malaca Casteleiro, na altura, convidou-me para ficar como assistente, portanto, como professor, lá no Departamento de Linguística de Língua Portuguesa, recém-criado, salvo erro, criado 1 ou 2 anos antes. Mas a linha está um pouco a sombrear. Porquê? Porque
porque eu respondi ao professor Marca Casteleiro que tinha concorrido a Leiria e estava, portanto, tinha sido selecionado, estávamos em novembro, e de facto, em janeiro de 1985, eu vim para esta escola. Há dias apercebi-me que já são 40 anos, é muita coisa. E então, em 1985, vim para cá, para a então ESEL, Escola Superior de Educação. E o que é que isso significou? Obviamente muita coisa, não vou agora falar disso, mas em relação ao português, nesta perspectiva de globalidade, português de língua global, português para estrangeiros, etc., etc., significou basicamente o quê? Ficou afastado. Ficou afastado, o que significa aquela linha tracejada, porque, apesar de ter vindo para a formação de professoras, de facto, posso testemunhar que, praticamente nessa altura, na formação de professores, desde a educação da infância, primeiro ciclo, segundo ciclo, etc., que não formávamos e não formamos para o secundário, mas era uma perspectiva que estava ausente. Hoje não é assim, claramente, mas naquela perspectiva, nas décadas que seguiram, era uma perspectiva que estava ausente. Este não quando, portanto, passei por cima de 2003, não reparei na publicação, de 97, 2003, não me chegou a publicação de David Crystal naquela altura, portanto, passou também ali a cinzenta. Até que, em 2006, fui chamado para uma reunião na sede do Instituto Politécnico de Leiria para uma missão específica em que depois colaborei durante todo esse ano, aliás, é 2005, 2006, que foi a criação, portanto, está do curso de Tradução e Interpretação Português-Chinês, Chinês-Português. Portanto, fui chamado com outros colegas, com outro colega que estava na altura aqui na escola, para criarmos o curso em colaboração com os colegas do Instituto, então, do Instituto Politécnico de Macau, o curso de Tradução e Interpretação Português-Chinês, Chinês-Português. Em si, porque é que este ponto está no percurso, no meu percurso pessoal? Porque a primeira reação foi de algum espanto. Porque é que os chineses, ao estar interessados, vejam que ainda estava nos primórdios do português de língua global, porque é que os estudantes chineses, ao estarem interessados em aprender português? Era isso. E, depois, com a condução de todos os trabalhos, com a interação com os colegas chineses, de facto, a perceber, tomar consciência do grande interesse que havia do lado lá, do Oriente, na aprendizagem do português. As turmas, portanto, eles tinham logo, a partir de um grande número de interessados, e depois o desafio passou a ser aqui, em Portugal, a criação, porque funcionava em paralelo, a criação do interesse pelos chineses. Do primeiro curso tivemos 4 alunos. Hoje, felizmente, a realidade é bem diferente. E assim, a partir daquela altura, ainda que não falássemos muito em termos de conceito de língua global, que é um facto que está ali e não mais deixou de estar presente no meu percurso. Depois, o curso começa a funcionar, começamos a receber os estudantes chineses e aparece ali uma outra data, 2014. Porquê que está ali a data 2014? Por um episódio muito singelo, que consistiu nisto. Em 2014, já era coordenador de um dos cursos de estudantes chineses que estava cá na escola e, entre as diversas iniciativas que havia, houve uma vez que fomos a um debate, um encontro, com os estudantes portugueses do ensino secundário na escola em frente, na escola secundária, não, o Liceu Rodrigues Lobo, agora, a escola secundária Rodrigues Lobo. Eu levei alguns alunos, portanto, alguns estudantes chineses. Fomos lá numa sessão de interação, de diálogo com os colegas do secundário portugueses e nessa sessão havia sistematicamente uma pergunta: mas porquê é de espanto? Porquê é que vocês escolheram aprender português? Isto dos portugueses em relação aos estudantes chineses. E lá deram as respostas,
contrariando as expectativas dos estudantes portugueses em relação às escolhas dos estudantes chineses, e no caminho, nestes 100 metros, que foi atravessar a rua, ou atravessar a estrada de lá para cá, o espanto era outro. Era o espanto dos estudantes chineses que manifestavam porque é que os portugueses não valorizam a sua língua, quando é uma língua isto, quando é uma língua aquilo, etc, etc. Portanto, ficou também marcado como um momento no percurso. A partir daí, portanto, já prosseguiu e segue-se o percurso de que estava a falar, dessa ligação, e que culminou, não está ali, mas com a criação, no ano passado, do curso de mestrado de português, didática de português, língua global. Ora bem, sendo assim, retomando os eixos e pontos de ligação ao que estava a dizer, há de facto uma questão que é este percurso de reconhecimento do português como língua global. E aquilo que eu gostaria então, vamos alargar e vamos ver como é que é feito esse percurso de reconhecimento. Designadamente, então, qual o reconhecimento do português como língua global na sociedade no percurso temporal das últimas décadas. Falei-vos do meu percurso pessoal, desafiei-vos a pensarem no vosso percurso social, vamos olhar agora numa perspectiva mais alargada para a própria sociedade. Então, o que fiz, está ali em termos de metodologia, então olhar para corpos de âmbito genérico, portanto corpos de referência, e com os instrumentos da linguística de corpos, designadamente com as frequências, quer absolutas, quer normalizadas, e com o instrumento das colocações, olhar para ver até que ponto este conceito, esta expressão e a ligação ao português está presente. Portanto, língua global relacionada com o português. O primeiro corpus que analisei foi o corpus CRC, corpus de referência do português contemporâneo. É um corpus de linguagem geral do português, de outras regiões do mundo, portanto composto por 309 milhões de palavras. Inclui textos desde a segunda metade do século XIX até 2006, sendo a maioria dos textos posterior ao ano de 1970. Portanto, adequava-se àquilo que eu queria, às respostas que eu queria obter. E, o importante, pode ser pesquisado a partir do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Isto também pode ser que estas colaborações entre os centros de linguística e a disponibilização servem não apenas para mostrar as condições de avaliação, mas, de facto, que há alguma utilização. Ora, o que é que temos naqueles 309 milhões de palavras? Apenas 3 ocorrências da expressão língua global. E apenas uma é referente ao português. É uma de 2004, salvo erro, da Ministra da Cultura dessa altura, que é proferida no discurso de atribuição do prémio Prémio Camões, à Agostina Bessa Luís. As outras são referentes ao inglês. Portanto, ali, e no português, portanto, 6 ocorrências nas colocações na janela -3 mais 3, portanto, para quem não está familiarizado, as colocações medem a ligação entre as palavras, a ocorrência na mesma produção discursiva. Olhamos para 3 palavras à esquerda, 3 palavras à direita. Nesse caso, portanto, as colocações, há 6 ocorrências dentro desta janela, mas apenas uma se refere ao português língua. Ou seja, daqui podemos concluir, está a emergir o conceito, mas apenas a emergir e ainda muito menos relativamente ao português. Passei a análise para corpora, depois mais recentes, designadamente para o conjunto dos corpora Tenten. O conjunto chama-se Tenten, como ali é dito, não é? Porque é feito para muitas línguas, para várias, suponho que já dezenas de línguas, e o objetivo, no caso do português já foi ultrapassado, é ter 10 bilhões de palavras. Tem aqui as diferentes edições, também é geral e tem a particularidade de ter feito com recolhas na internet.
Há uma edição de 2011, outra de 2018, outra de 2020 e outra de 2023. Portanto, muito recente. Portanto, com dados recolhidos em agosto, até agosto de 2024. Em termos de milhões de palavras, tínhamos ali 2,7, já vai em quase 17 bilhões de palavras. Questão então, e agora, com 17 bilhões de palavras, qual é o que... Portanto, o que é ter... Desculpa. Salta bastante. Então, portanto, qual é a presença e qual é o reconhecimento português de língua global e económica? O que é que temos? Tendo como referência, então, as colocações e a janela menos 3 mais 3, o que é que temos? De facto, parece, em termos de língua global, aparece 89, em 2011, 2018, 183, 2020, 410, 2023, 466. Sendo que, reparem, muitas delas são, de facto, repartidas com o inglês. No caso do português, 42 aqui em 2011, apesar de tudo, contraste que há subida face ao corpo anterior, também são muito mais palavras, 102, 133 e 146. Portanto, está, de facto, a afirmar-se a presença deste termo em relação ao português. Então, o que é que podemos concluir? Há uma saliência para o inglês enquanto língua global. Em muitos textos, e quando vamos ler os textos, porque eles também estão acessíveis, quando devemos alargar o contexto, há ainda muitos textos que afirmam a língua global. Inglês, a língua global. O definido. Mas há também, começa a emergir o reconhecimento e a afirmação de português como língua global juntamente com outras. Portanto, alargar o conceito para além do inglês. E uma forte afirmação, portanto, na segunda metade da década inicial do século XXI, portanto, começa a surgir e tem vindo a reforçar-se. Então, como resposta para esta questão inicial, há de facto o reconhecimento e afirmação do português como língua global, juntamente com outras, num estatuto em que sobressai um. E quando, até aleatoriamente, vamos ver os textos, o que é que surge? Para o inglês, esse estatuto decorre de forma imediata dos dados da realidade contemporânea, isso espera-se nos próprios cursos, é assente de imediato. Para o português, os corpos evidenciam um investimento intencional na afirmação desse estatuto. Portanto, muitos dos textos são a defesa, a argumentação para o português como língua global, e isso nota-se muito porque surge no discurso político e também no discurso académico. Estão muito presentes nestas ocorrências do português como língua global. Então, não vou falar sobre o discurso político, não vou falar propriamente sobre o discurso da academia, mas dirigir o olhar então para a esfera da educação. E a questão continua a ser agora, para um âmbito mais restrito, deixamos os bilhões de palavras para aqui. Para o estatuto, o reconhecimento do português como língua global, na esfera da educação, começamos por olhar para o português língua estrangeira. Aqui também socorri-me do trabalho de uma recolha de uma orientanda minha em termos de doutoramento, que está a fazer um trabalho com análises manuais, servindo, portanto, dos ficheiros que ela tinha aqui, coloquei-os no software de linguística de corpos, para ver o que é que se passa com ela. Não estava a trabalhar sobre o português língua global, eu é que fui com base naqueles materiais, fui lá então constituir o corpus para ter resposta. Não são muitos, são 4 manuais, com a característica de serem 2 produzidos em Portugal e 2 produzidos na China. Apesar de tudo, são 15 volumes, portanto, porque é a série toda, e o tamanho do corpus, portanto, são 648 mil tokens, ou seja,
como foi colocado em bruto, não fizemos a separação, que eram palavras dos tokens ou não, portanto vem número em bruto ainda, de tudo que o programa reconhece como unidade. Mais uma vez, portanto, olhar para as frequências e para as colocações. E o que é que temos? É o seguinte. Língua e português aparecem respectivamente com 442 ocorrências e com 946. Destas ocorrências, 24% no caso da língua, podem ser ligadas à dimensão global do português. Isto não foi o corpus que disse, foi mesmo um trabalho manual de análise. Portanto, aqui as responsabilidades não são do corpus. E os aspectos que estão em foco são a afirmação da língua portuguesa como língua oficial de vários países, falada em vários continentes, a posição entre as línguas mais faladas, uma língua de conhecimento, as diferentes variantes, a referência a outras línguas faladas nos países de língua portuguesa, a referência à comunidade de CPLP e a língua de organizações internacionais, que surge sobretudo naquela perspectiva de pretensão do português ser a língua oficial da ONU, língua trabalho bem depois da ONU. No caso das ocorrências de português, o que acrescentam à lista anterior é, sobretudo, a questão das designações das variedades. Ou seja, falasse em português europeu, português do Brasil, português angolano, português falado em. Estamos a olhar para colocações, portanto, combinações de palavras. Então, o que é que nos dizem os manuais de língua portuguesa e língua estrangeira em relação a este Estatuto de Reconhecimento de Português de Língua Global? Indicam com o Estatuto de Língua Oficial dos países, posicionam entre as línguas mais faladas, posicionam entre as línguas mais usadas na internet, afirmam como língua de conhecimento, explicitam variedades com relevo para estas duas, portanto, o português europeu e o português do Brasil, e explicitam diferenças entre as variedades. Estamos perante aprendentes do português como língua estrangeira. Uma pergunta que estará na vossa mente. E haverá diferenças entre os manuais portugueses e os manuais chineses? Também olhei para isso. E o que é que temos? A perspectiva está presente quer nos, quer noutros. A diferença depois é que, em alguns, assume relevo enquanto unidade própria. Por exemplo, uma das unidades, que é esta, aparece como própria, toda uma unidade dedicada ao português do mundo, com o título de português do mundo. Mas é tratado quer num, quer noutros. Aquilo que surge como diferença entre os manuais portugueses e os manuais chineses é esta perspectiva. Enquanto nos manuais produzidos em Portugal há um sentido mais abrangente, portanto, quando se fala em países de língua portuguesa, fala-se de todos. No caso dos manuais chineses, fala-se apenas, praticamente, em Brasil e Angola. Muito poucos. Porquê? De facto, emergem aqueles países com quem a China tem maior volume, maior nível de relações. Apesar de tudo, acho que isso é um ponto a nosso favor e os materiais portugueses dão uma perspectiva muito mais abrangente acerca da comunidade de países de língua portuguesa e acerca da presença do português no mundo. Avançando para o caso agora da língua materna. Porquê? Há uma posição de base que é minha. Falar de português de língua global não é apenas falar de português de língua 2 ou português de língua estrangeira, mas envolve também quem está cá, quem está nos países de língua onde o português é falado, é a língua de aprendizagem, é a língua materna, se quiserem. Portanto, aqui coloquei como referência o contexto português. Aquilo que foi feito foi ir olhar para as aprendizagens essenciais e também para os manuais de português de língua materna. Nas aprendizagens essenciais, primeiro, se pesquisar em língua global, não aparece. Portanto, nas aprendizagens essenciais não ocorre a expressão de língua global. Há, no entanto, a possibilidade de estabelecer outras ligações, radicar com base em quê? Por exemplo, vamos ver as ocorrências de língua e as ocorrências de português. Como deve imaginar, e por um programa português para 12 anos são imensas, não é? 179 e 236. Dessas 179, 18 podemos considerá-las, de facto, ligadas à
ao português, esta dimensão global do português. No caso do português não tem, mas aqui na língua sim, podemos considerar. Então, os aspectos em foco encontram-se basicamente, eu coloquei à frente os anos em que surge. Primeiro, uma ligação que é suscetível de ser feita através dos textos literários do património português de autores da língua portuguesa. Aparece em todos os volumes das aprendizagens essenciais do primeiro ao 12º ano. É uma via de ligação possível ligada à educação literária. Referências aos autores de língua oficial portuguesa do 7º, 8º, 9º, com 3 ocorrências. Portanto, aqui mais uma vez no âmbito da educação literária. Ainda a mesma coisa para narrativas de autores de países de língua oficial portuguesa, uma ocorrência no 8º ano. Depois, há 2 ocorrências, uma no 7º ano e outra no 10º ano, que se constituem estes anos como aqueles em que o tema surge em foco, que é reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza geográfica, no 7º ano, e conhecer a origem, evolução e distribuição geográfica do português no mundo no 10º ano. Vamos ver, então, este é o quadro, sobretudo aqui do 7º e 10º ano, para que aponta o foco do português como língua global nas aprendizagens essenciais. O último passo em termos de análise de dados é, então, avaliar o que é que fazem os manuais. Mais uma vez, portanto, servindo de uma coleção de manuais, são bastantes, aqui bastante mais, portanto, com 38 manuais, do primeiro ano ao 12º ano, e ainda um manual do ensino profissional. Portanto, estamos situado também no secundário, mas não funciona propriamente por anos, mas por unidades capitalizáveis. O que é que temos? Isso, apesar de tudo, deste número já me posso orgulhar, 4 milhões de palavras, e já é bastante, já dá um fogo bastante grande. Então, o que é que se passa ali? Pois, língua global, uma ocorrência. E todos os manuais em vigor, ou seja, o último, o mais recente, sabem que há renovações a determinada tempos a tempos, portanto, todos os manuais em vigor e o mais recente foi do ano passado. Portanto, em 2024 foi renovado os manuais, talvez para vocês quando. Há uma ocorrência à expressão língua global. Por ser uma, vamos dar algum destaque. É no manual Lugares em Português, numa unidade que se chama O Português no Mundo, e o texto é este, da Mónica Bastos, da Universidade de Aveiro. A expressão está aqui. O texto é bastante interessante, texto bonito, podemos dizer assim. Leio-vos aqui estas 2 passagens. Esta é a riqueza e o segredo da vitalidade da nossa língua, como Saramago a afirmar que não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Portanto, a expressão, muitas vezes citada, também do Saramago. E então, continua a autora, já há muito que ela deixou de ser a língua dos portugueses para se tornar numa língua global. Portanto, é esta a expressão que surge no manual do 10º ano, Lugares em Português, como a única expressão neste conjunto dos 38 manuais. Mais uma vez, se não quer dizer que o professor de ensino não possa fazer essa ligação, e se olharmos das ocorrências de língua, são 1987, ou das ocorrências do termo português, 2580, há 310 que podem considerar-se claramente ligadas à dimensão global da língua portuguesa. Não vou ler tudo, porque basicamente são estas, são as que já encontramos nos outros corpora, portanto, e que aqui são mais, quer nestas dimensões, quer nas variedades do português. Só para ver. Então, eu disse que o corpus era constituído por manuais do 1º ao 12º ano. Pergunta seguinte: como é a evolução nesses 12 anos em termos de escolaridade? Temos esta evolução. Não aparece 1º, 2º e 3º anos, portanto aparece no 4º ano,
ocorrências. Portanto, isto é a indicação se é português ou se é língua. Aparece, portanto, de forma diminuta no quarto, quinto e sexto anos, aparece então no sétimo ano. Mas estão a ver porquê? Quando é precisamente o ano em que as aprendizagens essenciais estabelecem como conteúdo a ser estudado, e o mesmo acontece no décimo ano. Portanto, o facto de aparecer como conteúdo a ser estudado, de facto, dando esta projeção aqui no sétimo e no décimo ano. Para além disso, agora passou para trás. Como é que eu estou? Ok. Para além disso, o que é que encontramos? Esta tendência crescente. Aqui não fui eu que fiz a linha de mim, foi o computador. Aqui a responsabilidade é o computador. Portanto, há uma tendência crescente com o ano de escolaridade, como se vê aqui por esta linha. Há a presença saliente em 2 anos, o sétimo e o décimo, por corresponder a um conteúdo programático. Mas, e agora chamaria a atenção para isso, há aquilo que eu chamei uma semente de presença no primeiro e segundo ciclo do ensino básico, que também traz uma questão bastante interessante, que é até que ponto é possível ou não o tratamento ao longo de todo o percurso. Ou seja, tratamento não apenas como conteúdo em determinados anos, mas ligado às vivências, ao contexto, à comunidade linguística, à consciência da variação e da diversidade linguística. É a relação. E, para aproximarmos então do final, em termos de síntese do percurso, o que é que nós vimos? Por um lado, a delimitação do conceito de língua global, entre os quais se integra o português, e depois aquilo que nos foi dito pelos corpos genéricos, em que o português começa também a emergir, e os corpos específicos em termos de educação, quer nos manuais de PLE, quer nos aprendizagens que está pouco presente, mas pode ser reforçado com obrigações para isso, e depois aqui, para além dos momentos em que surge como conteúdo programático, manifesta-se e permanece além desses números. Tem uma presença crescente do básico para o secundário. E a questão então é se pode constituir, se podemos tomá-lo como um eixo também vertical, catalisador, potenciador da consciencialização e afirmação da comunidade linguística global do português. E aqui começa, para terminar, de facto, a minha reflexão, que não se quer sobrepor às vossas, mas que, se andeu aqui neste papel privilegiado, neste lugar privilegiado, começarei por falarmos da minha perspectiva. Então, algumas reflexões. A esfera de educação constitui um domínio potenciador da comunidade linguística global do português. Isso acontece por em muitas escolas e salas de aula se caracterizar, portanto, na esfera de educação, pela diversidade e pluralidade dentro dessa comunidade. O português de língua global está hoje dentro das nossas salas em muitas escolas. Mas, tratando-se de educação, de aprendizagem, pode ligar a reflexão e a aprendizagem, os conteúdos previstos, a essa realidade plural e diversa. E pode alargar-se a reflexão sobre a diversidade e pluralidade linguística a outras línguas também presentes na escola. Tendo como pano de fundo, ou tendo como fulcro essa questão da diversidade que hoje é evidente, a própria delimitação da comunidade, em vez de acantonarmos no português de língua global, para mim, pode ligar-se e alargar-se, incluir as relações entre as línguas. Por exemplo, a proximidade e intercompreensão entre o português e o espanhol podem trazer o alargamento da comunidade linguística. Reparem, para mim é um pouco absurdo, comecei a falar do discurso político, não tirarmos partido. É verdade que a comunidade de Estados Ibero-Americanos faz um pouco disso, mas não tirarmos partido enquanto língua de ciência, enquanto comunidade de ciência, de cultura, etc., da proximidade e do nível de intercompreensão que existe entre o português e o espanhol. Eu não tenho receio do português ser engolido pelo espanhol, isso já lá passou há muitos anos, mas há de facto aqui potencialidades que podem ser aproveitadas. Mas a comunidade linguística pode ganhar profundidade e ser enriquecida também pela consciência das relações entre português e as línguas criadas na relação em português. Estou a falar, por exemplo, em relação aos crioulos, do base lexical português. Ou seja,
estive recentemente em contexto, por exemplo, Cabo Verde, São Tomé, etc. E eu sei que o meu olhar é de linguista e estou muito atento a esses aspectos. Mas, de facto, eu saio de lá enriquecido quando começo a reconhecer o português, no crioulo, no cabo-verdiano, quando começo a aprender e digo, esta poderia ter sido uma via do português. Porque está ali. Sei lá, quando sou cumprimentado e me pergunto, tu direito, para dizer, olá, está tudo bem, eles não dizem, tu direito é uma acessão semântica que nós temos para português com a palavra direito. Ora, saber isto, tomar consciência disso, mostra aquilo que se abre em termos de língua, quase com cada palavra que encontramos lá, mesmo não sendo absolutamente coincidente. Então, as minhas perspectivas. Os resultados mostraram que o reconhecimento português como língua global decorre também do investimento e vontade de afirmação. Essa vontade de afirmação nota-se no discurso político, é fundamental, sem dúvida, mas implica a participação de outros setores da comunidade académica. Pode ser um bom exemplo, porque já se coloca em prática interação, perspectivas conjuntas, já aponta potencialidades. E outras comunidades, só para outros profissionais, poderão seguir essas vias. E, como disse, não limito só ao português, limito aos casos de intercompreensão em línguas românicas, designadamente com o espanhol. Comecei por colocar o tema específico do Congresso entre parênteses. É a altura de tirar os parênteses, não é? De voltar a dizer. Então, para o tema do Congresso, aquelas implicações que tenho desta visão, deste percurso que fui fazendo, é que podemos ter uma visão abrangente para a afirmação do português como língua global, integrar a perspectiva do português como língua global e policêntrica na própria elaboração dos materiais didáticos, integrar a globalidade dos aprendentes do português, os de língua não materna, sem dúvida, mas também os de língua materna como destinatários, era isso, né? Como destinatários no final, como destinatários desta perspectiva do português língua global. Aquilo que aparecia em termos do final, aqui exterminado, a minha perspectiva, as vossas, agora a seguir sim as vossas perspectivas, não sei se ainda temos tempo para dar algum espaço de diálogo, e aquilo que não for em termos de diálogo será, obviamente, para as sessões, para poderem continuar. As minhas perspectivas, então, de algum modo, já estão expressas. Obrigado. Luís, muito obrigado pela palestra. Eu até trazia os papelinhos dos minutos, mas não precisei de os mostrar. Muito obrigado também pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Mas obrigado sobretudo pela reflexão interessante que construíste aqui connosco, não é? E para nós também. Destaco só 2 ou 3 aspectos antes de passar a palavra às pessoas também a ouvir as vossas perspectivas sobre o português como língua global. Luís, obrigado por abrir caminho, sobretudo, nesta reflexão. É um termo emergente, como aqui ficou claro, mas eu espero que ele possa ter também aqui outras repercussões, porque fica claro que, na verdade, não é um termo, mas é uma forma de olhar para a língua. Não? Portanto, mais do que um conjunto de palavras, é aquilo que elas poderão representar. Gostei muito também do facto de incluirmos aqui a própria língua materna, não é? E pensarmos que também é uma forma de valorizarmos a nossa língua e aquilo que ela poderá significar para os outros. Penso que também, acho que não apareceu aqui, mas já esteve muito na moda o termo lusófono, não é? Eu acho que até é uma forma alternativa de falarmos deste universo, depois há uma palavra como o português, língua global. Tenho só uma pequena pergunta, antes de passar também a palavra às outras pessoas, e é uma pergunta provocatória, não é? Porque há também muitos outros termos, não é? E nós vemos isto também no programa das várias propostas que foram submetidas, não é? E temos o português como língua estrangeira, como língua segunda, como língua de herança, como língua não materna, etc. E temos aqui mais um termo, não é? Até que ponto isso poderá ou não também criar confusão ou dispersão discursiva? Coloco-te a pergunta, antes de passar também às perguntas dos colegas.
Sendo eu um adepto, como se viu aqui pelo que disse, da pluralidade, da diversidade, etc., não vejo. Acho que aquilo que eu tenho notado no meu percurso, quando comecei a lidar com esta área, é que falta um termo aglutinador, não é? Reparem que surgiu o português de língua materna, obviamente. Depois lembro-me das discussões, das perspectivas, designadamente com a professora Maria Helena Mateus, que se procurava sempre um outro termo. Procurava um termo aglutinador, não é? Que fosse, e teve que se ir para a negativa. Português, língua não materna, para ser suficientemente abrangente, não é? Enfim, eu acho que não... Falar de língua de herança, língua de acolhimento, etc., não é? Isso tem focos específicos e ganha-se em ter esses focos específicos. Continuo a achar que falta um termo aglutinador, que pode ser a língua global, sendo que não faz a oposição, na minha perspectiva, com a língua materna. Portanto, lá continuará a ter de haver o português de língua não materna, mas hoje é consensual. Algo que fala o português na pluralidade de perspectivas, aí parece-me que a língua global pode ter essa potencialidade. Obrigado por isso. Eu acho que também a língua não materna, às vezes, estamos a avaliar pela negativa, não é? Porque tem lá a palavra não e o global contraria essa tendência também. Quem é que gostaria também de colocar uma pergunta ou um comentário sobre isto? Sim? Temos o microfone, senão... Bom dia a todos, meu nome é Thaís, é um prazer ouvir a fala do professor. E eu queria aproveitar a pergunta do Fausto para continuar, né, no mesmo tópico que o senhor está respondendo. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor falar sobre a ideia de português como língua pluricêntrica, né, porque ele parece um termo que também está muito próximo do português como língua global. E aí, tendo em vista a perspectiva dessa gama de palavras, né, para qualificar as novas produções, as novas reflexões sobre a língua portuguesa e outras línguas também, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua perspectiva a respeito dessa ideia também de português como língua pluricêntrica e como está associado ao português como língua global. Certo. A minha perspectiva, e relativamente ao termo pluricêntrico, é de adesão imediata, respondo logo. Agora, o que é que pode vir associado a esse termo? Digamos assim. Há uma luta que se encontra em contextos em que o português é a língua segunda, em que o português é a língua estrangeira. Não estou a falar, portanto, das perspectivas internas acerca desses contextos, mas eu notei em muitos casos, em alguns casos quando tenho contactado, por exemplo, se vamos para o Oriente, encontramos, e eu tenho as duas experiências, eu tenho contextos de universidades, por exemplo, universidades chinesas, em que há professores de português que falam a variante europeia, que há professores de português que falam a variante brasileira, isso nunca foi, não vejo isso como problema do lado de lá, ou seja, entre os colegas chineses, entre os aprendentes chineses. Eu próprio aqui, quando falo com os meus estudantes de português, língua estrangeira, portanto, com os chineses, dou-lhes sempre essa possibilidade, essa variedade, não é, que existe em relação ao português. E noutros casos, o que eu notei, designadamente nos contextos muito ligados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é, o que é que muitas vezes quase que avisar os leitores que português é variedade de português europeu, é até, às vezes, um pouco naquele contexto de não tem de aprender crioulo, não tem de aprender cabo-verdiano, eles é que têm de fazer um esforço para virem ao português. Eu não adiro tanto a isso, quer dizer, porque a minha posição de partida de base é muito diversa relativamente. Acho que nós, portugueses, não perdemos nada em ter essa variedade, conhecimento da variedade brasileira, até porque hoje em dia a realidade está aqui connosco em termos das salas de aula, etc. Temos que potencializar. E, por outro lado, é enriquecedor. Quem fala na variedade brasileira, quem fala nas outras variedades menos estudadas, menos escritas, de que se tem menos consciência, mas quando se vai lá se notam essas características e que podemos
enriquecê-las, mesmo estando num determinado ambiente como este, em que se poderia dizer o que deve suplantar e aparecer é o português europeu. Sim, pode ser. Neste contexto será o português europeu, mas o que não impede que na esfera da educação se vá para além disso e se ganhe consciência dessa riqueza e dessa variedade pluricêntrica. Falar de pluricêntrica não é afirmar nem o critério da população a favor do Brasil, digamos assim, nem o critério da atividade, da história do continente europeu a favor da variedade portuguesa europeu. É ter consciência, trabalhar e saber as características de cada uma, ou das duas, ou das várias, porque isso faz parte do nosso conhecimento e da nossa relação com o português hoje em dia. Paulo. Qual é a pergunta de política de língua que vem? Paulo Feijó de Pinto, parabéns, Luís, gostei muito daquilo que apresentaste, de umas partes que me tocaram mais, nomeadamente relativamente aos programas, aos manuais de 7º e 10º ano, também tenho de analisar, mas as perguntas linguísticas. Uma tem a ver com até que ponto é que achas que haverá ou não alguma contradição, alguma dificuldade, alguma tensão entre, vou-te chamar, o projeto de intercompreensão entre português e espanhol e, por outro lado, o projeto de afirmação do português como 7ª língua oficial da ONU. Poderão dizer os outros, então, mas se o português e o espanhol se intercompreendem, porque é que é preciso o português ser língua da ONU e gastar lá com o espanhol? Primeira pergunta. Segunda pergunta, e se calhar as pessoas na sala conseguirão falar melhor sobre isso do que eu. Tem a ver com os crioulos. Eu, ao analisar os programas, os manuais do 10º ano, em que falo da distribuição da língua portuguesa atual no mundo, para surpresa minha, em muitos mapas, vamos dizer assim, e esse é o tema que eu vou falar na minha intervenção, depois mais tarde, dos mapas, aparecem mapas da distribuição do português no mundo, em que se sobrepõe o mapa da língua portuguesa e dos crioulos, que eu fiquei um bocado perplexo. A minha pergunta é se trabalhar nessa questão da proximidade entre o português e as línguas crioulas para a lexical portuguesa, se não estamos de alguma forma a pôr em causa ou a pôr em risco a autonomia dos crioulos como línguas autónomas e de estatuto inteiro, digamos assim. Portanto, por um lado, a intercompreensão do espanhol na língua oficial e, por outro lado, esta proximidade dos crioulos e do par lexical português e português que poderá ou não pôr em risco a autonomia dessas línguas. Obrigado. Em relação à primeira questão, que aparece muito nos documentos e nos corpora, a questão de se está o projeto de português como língua oficial também da ONU, a forma como eu vejo assim, sofre basicamente esta. Também deveria funcionar ao contrário a intercompreensão. Eu sei que não seria bem isso, mas também deveria funcionar ao contrário português e espanhol. E, mais uma vez, aqui a resposta depois se divide-se em duas. Primeiro, mais uma vez, há que ganhar com a pluralidade. Segundo a vertente da resposta, então, aí sim, são os responsáveis políticos. Portanto, aí sim, de alguma maneira, é uma missão, é algo, um projeto em que, de facto, a dimensão política deve afirmar-se como acontece em relação a outras. Porque se formos ver os critérios em relação às outras línguas oficiais, algumas cairiam e estão lá e outras não estão. Portanto, aí sim estamos, para mim, na esfera política. Não é minha, mas claramente seria algo que eu pediria aos políticos enquanto cidadão que o fizesse. Em relação aos crioulos, eu vi muito essa perspectiva até recentemente, quando em várias ocasiões a Cabo Verde. E devo dizer que a minha reação primeira, até porque isso era uma questão premente, estavam a ser elaborados os programas do ensino secundário para Cabo Verde. E onde surge, pela primeira vez, a língua cabo-verdiana. E na interação com os colegas de Cabo Verde, essa era uma questão premente. Eu fiz em duas etapas. Por um lado, tentar me colocar na perspectiva dos colegas, em que estão ainda na afirmação, digamos assim,
da língua cabo-verdiana, nessa fase, e depois numa outra dimensão em que eu já considero que também se opõe a alguns responsáveis políticos, diplomáticos, se quiseres, no âmbito daquilo que referi no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é, não tem de ser a afirmação da língua cabo-verdiana contra o português, até porque eles têm sempre a ganhar e estar ligados a uma língua dessas, mas também não tem de ser o português para ganhar mais um bocadinho a rebaixar, digamos assim, não é, a calcar o cabo-verdiano. Até porque o contexto de facto é complexo. Já há mais de uma década lá estive, onde é que vinha, na altura que eu comecei de algum modo a assistir à emergência da reivindicação do cabo-verdiano poder também estar presente na escola, etc. E quando, no passado, há 2 anos, fui chamado a colaborar neste projeto de reelaboração dos novos programas de cabo-verdiano, houve um espanto inicial que eu tive. Tendo eu acompanhado em 2014 o nascer dessas pretensões e havendo a questão da língua cabo-verdiana, o meu primeiro espanto foi, mas eu até pensava que isto já estivesse, e não apenas no secundário, que já estivesse, mas afinal tinha-se passado 10 anos e estava tudo a começar. Não é? E, para mim, o português não tem de se afirmar contra o cabo-verdiano tem valores que nós poderíamos também, colocando para o outro, que a afirmação do cabo-verdiano, que seria a nossa afirmação, por exemplo, perante o espanhol ou perante outros. Esses são traços que são próprios, que cada língua pode potenciar. Não é? Mas outra gama, outra dimensão de potencialidades vêm dessa dimensão global, que aí pode ser encontrada com o português. E aquilo que nós encontramos, obviamente eu não falo crioulo, cabo-verdiano, não falo em cabo-verdiano, sou interpelado na rua em cabo-verdiano, mas isso é um pouco mais moreno, não é? Pessoas falam comigo, quando vou na rua dirigem-se em cabo-verdiano, obviamente não, tirando a meio das expressões, claro que não posso fazer a conversa, mas depois quando é evidente que quando transitam de uma para outra mostram que é perfeitamente possível não perder a identidade do cabo-verdiano em si, do que isso lhes faculta, e não perderem as potencialidades ligadas ao português. A história é o que é, não é? Então nós assumimos e traz-nos algumas coisas que podem potenciar outras, no bom sentido ou no mau sentido. Continuo a dizer que vamos lutar pelas que trazem potencialidades positivas, ou para potencialidade de concretização de algo positivo. Ok. Muito obrigado. Eu tenho a difícil tarefa também de gerir o horário do encontro, portanto eu acho que vamos dar por terminada esta sessão, agradecendo mais uma vez a sua ajuda. Mas só uma questão prática, uma vez que nós começamos um pouco mais tarde, sim, portanto estamos 10 minutos atrasados face àquilo que tínhamos planeado, começamos agora a pausa do café, que será aquela salinha ao lado da inscrição, e retomamos os trabalhos então às 10h55. Estas são as palavras.